aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui quem fala é o professor Nairon Toledo. Hoje não estou com processo civil, hoje estou com direito do consumidor. É matéria que às vezes, por muitos, é até um tanto quanto renegada, né? Porque tipo, duas questõezinhas só e tal. Ou até mesmo entra aquela questão, tipo assim, faculdade eu estudei direito do consumidor, eu estudei ou no primeiro período, que eu não sabia nada de direito, ou no último período, que eu não estava querendo saber porra nenhuma de faculdade, estava querendo, tipo assim, prova da OAB, terminar TCC. Aí você, tipo assim, consumidor, se fosse importante, tinha muitos consumidor, 1, 2, 3, 4. E aí, deixa eu contar um segredo para vocês são enganados. Consumidor é uma das matérias mais importantes para a vida prática. Se você for ter uma noção, você pegar hoje, por exemplo, na justiça, a justiça em números do CNJ, posso dizer, por exemplo, no caso de juizados, 85% das ações é só de consumidor. E aí, você não estuda direito do consumidor, e aí eu também falo isso, você pode passar a vida inteira sem fazer uma relação de trabalho, não precisar de relação de trabalho, porque passou no concurso, beleza. Não, posso passar a vida inteira sem fazer um contrato de aluguel, uma compra e venda, pode, tranquilo. Agora, direito do consumidor, você acordou de manhã, seu celular não tocou, por quê? Ele parou de funcionar, relação de consumo. Você foi tomar aquele banho, na hora que foi lá, a água está fria, ou a água veio suja, relação de consumo. Tudo é relação de consumo. Então, a matéria de direito do consumidor, eu gosto de dar ela, até mesmo para demonstrar para vocês o tanto que é uma matéria importante. O que é, ao contrário do que vocês vislumbram dentro da faculdade, igual lá na Unip. Tem aluno aqui lá, por exemplo, a matéria é quinzenal. Pensa. Como que você ensina uma matéria tão importante quinzenalmente? E aí entra essas questões da falta de importância dos alunos, não. Então vamos lá, eu vou fazer alguns comentários aqui relevantes. Entendam, no Brasil, a relação de consumo, ela era feita de uma forma que ela foi vista por nós só a partir mesmo da Constituição de 88. Com a Constituição de 88, lá no seu artigo, no seu artigo 5º, inciso 32, é que nós tivemos a primeira demonstração, nós tivemos a primeira previsão do Código de Defesa do Consumidor. Foi aí falando que era uma garantia fundamental à defesa do consumidor. Deu essa importância ao Código. E aí, também, no nosso artigo 170, inciso 5º da Constituição, que fala da ordem econômica, ele também ressalta, ele também aborda sobre o direito do consumidor, falando que quando você vai analisar a ordem econômica, vocês não estão vendo aí o tanto que o Bolsonaro trata da ordem econômica, ele tem tendências extremamente liberalistas, Estado mínimo e tal. Tudo que ele tem que fazer, mas olhando para o direito do consumidor. A defesa do consumidor é um dos princípios que ele deve observar. E a gente começa a visualizar isso. Onde que nós tivemos legislação sobre esse tema? Nós temos a nossa lei, que é a lei, o CDC, a lei 8.078, de 90. Então, a lei 8.078 de 90 é a lei que vai tratar, que é a lei do Código de Defesa do Consumidor. Galera, pensa antes do Código. Sabe qual a legislação que a gente regulamentava essas situações? Código Civil de 16. Imagina só você regulamentando qualquer coisa pelo Código Civil de 16. Então, totalmente fora dos padrões da nossa época. Tem um ministro, o Herman Benjamin, foi um dos que ajudaram a criar o código. Ele cita em seu livro que era muito comum umas práticas até abusivas, muito abusivas, dentro do direito consumidor, dentro das cobranças, por exemplo. Qual que é o seu nome mesmo que eu esqueci? A Sorelli, a nossa aluna aqui, Sorelli. Imagina, Sorelli, você já passou aquele constrangimento? Você está lá na sua casa, de repente, chega a sua mãe e fala assim, Sorelli, vai lá na porta que tem uma surpresa para você. Na hora que ela chega lá na porta, tá o quê? Tá um carro de som com aqueles fogos de artifício, com o cara com um buquê de flores, e aí as tias, todas as vizinhas gravando, eu queria tanto que minha netinha recebesse também uma declaração de amor dessa. E aí, aquela declaração de amor, linda mensagem, e nisso o cara fala assim, Sorelli, vou te falar,
o fulano de tal, o Carlos Eduardo, mandou entregar isso aqui, e ele vai aparecer agora para fazer a sua declaração de amor para todo mundo ver. Mas ele pediu a música do primeiro beijo de vocês na pecuária de Goiânia, que é "Ah, eu adoro amar você", de Daniel. Aí sobe aquela música, "Ah, eu adoro amar você". Constrangedor, não é? Extremamente constrangedor. Por que eu contei essa história? Porque as cobranças antes do Código de Defesa do Consumidor eram feitas desse jeito. Você está aqui estudando aqui no Rede Júris, parava um carro de som aqui na porta e falava assim: "Sorelli, seja bem-vindo, Sorelli, venho te dizer que você está devendo as Casas Bahia. Você não vai pagar a sua prestação, você está devendo juros". Coloca tudo. Imagina, vinha fanfarra. Tan, 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 tan. É sério, tá constado nos livros. Antigamente era desse jeito. Ou era desse jeito, ou uns armários que vinham assim: "Então, Soraya, que dia que você vai pagar, hein? Vamos conversar aqui, né? Pra gente ver que dia que você vai poder pagar, porque pode ser que você pode amanhecer com a boca cheia de formiga". Era desse jeito. As cobranças eram desse jeito. Você vê o nível de abuso. Então, tinha empresa especializada de cobrança, não é de ficar ligando igual hoje. Empresa especializada de cobrança era passar esses constrangimentos. Imagina, carreta furacão passa aqui na porta da sua casa, na porta do seu trabalho, desce o fofão e vai te cobrar alguma coisa. Então, esse era o prognóstico que a gente tinha, porque a gente não tinha regulamentação. E o Código de Defesa do Consumidor foi muito importante por conta disso. Tá, seguindo em frente, vamos lembrar o seguinte, ó, vou apagar aqui para a gente tratar aqui dos temas. Ó. Abram para mim o artigo 1º do CDC. Vai lá no artigo 1º do CDC. Ó. Artigo 1º CDC. Se você ler o artigo 1º do CDC, vai estar escrito o seguinte: "O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social". De ordem pública e interesse social. Então, pessoal, por aí vocês já começam a ver que o Código de Defesa do Consumidor não é um mero código que vem tratar de relações, além de ele tratar só das relações entre o fornecedor e o consumidor, quando há uma ofensa, há uma relação dessas, você está ofendendo não é só aquele consumidor, você está ofendendo a todo um sistema de defesa do direito do consumidor. Todo um sistema, porque ele é ordem pública e de interesse social. Para vocês verem o tanto que o peso que a gente tem desse artigo, o tanto que a gente tem peso nessa situação. E quando a gente vai tratar disso, a gente tem que pensar também da seguinte forma. Ó, pode voltar aqui para mim. Nós vamos pensar na seguinte forma. A gente tem que pensar na relação de consumo. A relação de consumo, ela se dá da seguinte forma, ó. Olha só. Relação de consumo. Relação de consumo é o primeiro conceito que a gente tem que ter aqui. Quando a gente fala de relação de consumo, nós temos elementos subjetivos e elementos objetivos. Elementos subjetivos, vocês estão acostumados aí com o penal, são esferas do penal, sabem muito bem, quando a gente fala de subjetivos, a gente está falando de pessoas. Quem são as pessoas que estão nessa relação de consumo? São, ó, o consumidor e o fornecedor. E quais são os elementos objetivos que a gente tem? Os elementos objetivos são o produto e o serviço. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é exatamente isso, que nós temos os elementos subjetivos e os elementos objetivos.
E o código, ele é muito didático quando ele vai explicar sobre isso. Ele é muito didático ao trazer para a gente. Ele traz artigos para cada um desses aqui. Ele vai explicando didaticamente. Só que é igual eu falo, para você que não está acostumado, você acha, não, é super simples. Consumidor é que nem no desenho do pica-pau. É sempre a parte que tem razão. Não é sempre assim. Nós temos alguns desdobramentos aí. Então, quando a gente fala de consumidor, nós temos, só para vocês terem noção, nós temos 4 conceitos de consumidor que tem no código. 4. Aí você fala assim, professor, nem sabia que tinha um. Pois é, nós temos 4. Vamos lá, vamos para esses conceitos? Olha só. O primeiro conceito é o consumidor direto, que está lá no artigo 2º caput. Se você for no artigo 2º caput, você vai ler a seguinte informação. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, consumidor pode ser aqui, ó. Vou trazer para cá, ó. Consumidor é toda pessoa física ou pessoa jurídica que adquire ou utiliza produto e serviço como destinatário final. Pessoal, aqui a gente tem o que pega. Essa palavra, essa partezinha aqui, destinatário final, ela que nos traz problema. Por quê? Imagina o momento que eu contei para vocês, de carro de som cobrando você na porta. Então, você não tinha nenhum direito na época. Quando a gente não tem direito, começa a ter direito, a gente quer se lambuzar. Já escutou esse negócio? Quando as pessoas não têm alguma coisa, quando quer, vem querer se lambuzar. E aí, a doutrina da época e a jurisprudência, a doutrina e a jurisprudência começou a entender que o Código de Defesa do Consumidor, ele era um código de uma característica, um tanto quanto, de um código para regulamentar o comércio em geral. Então, qualquer pessoa, física ou jurídica, que adquirisse ou utilizasse um produto como destinatário final, ele já considerava como consumidor, independentemente da origem dessa relação. Vou dar um exemplo. Eu fui e comprei, qual que é o seu nome? Eu fui e comprei da Fernanda o carro dela. O carro dela, ela usou um monte de tempo e me vendeu o carro dela. Isso é relação de consumo, gente? Não. É uma relação entre 2 particulares. Ela vive disso, ela é fornecedora, não. Ela tem um produto e ela está repassando para outra pessoa. Então, o que aconteceu? Nesse primeiro momento, essa teoria queria que essa relação, por exemplo, entre eu e a Fernanda, fosse considerado relação de consumo. Então, nesse sentido, o que a gente teve? A primeira teoria, que é a teoria, a teoria maximalista. Vamos pensar pelo nome, teoria maximalista. Ampliando, tá na câmera, tá em tudo, tô pegando toda a extensão aqui da câmera. Maximalista. Então, estou ampliando todas as relações. Só que era justo? Não. Você estava extrapolando. E quando você acaba pegando demais, você acaba vulgarizando. Quando você pega uma lei que era para proteger um tipo de pessoa, você começa a utilizar ela para tudo quanto é coisa que não é nem de reação de consumo, você acaba vulgarizando e isso acaba prejudicando. Então, foi criada uma nova teoria, que é a teoria finalista. O que essa teoria finalista ela fala? Pessoal, ela tem que analisar a finalidade. Então, pessoa jurídica, física ou jurídica, que adquire e utiliza como destinatário final, mas eu quero ver a finalidade que ele vai dar. Por exemplo, nós não temos aqui um data show da Epson, nós temos um data show aqui na sala da Epson. Pela teoria maximalista, Rede Júris comprou o data show. É pessoa jurídica? É. Ela adquiriu e não está utilizando? Tá.
como destinatário final. Ele não está revendendo o data show. Então, pela teoria maximalista, é consumidor? É. Agora, para a finalista, tem todos isso, é pessoa jurídica, tá, adquiriu, utilizou, é destinatário final, mas eu tenho que falar que eu tenho que ver a finalidade que ele vai dar. O Jefferson, quando ele comprou esse data show, ele comprou o data show para ele ficar lá na casa dele, assistindo galinha pintadinha com as filhas dele? Não. Ele comprou para quê? Para colocar dentro do Redjures, e isso aqui não está implementando, não é um insumo dessa atividade de dar aula. Na nossa sala de aula, por exemplo, vocês em tese, eu sei que aluno gosta da data show, mas em geral, não é um valor agregado do que eu estou escrevendo aqui sair projetado aqui? Diferente de outros cursinhos, que às vezes é no giz, que às vezes no canetão. Isso não agrega valor ao curso? Até mesmo para eu divulgar online, o que eu estou digitando aqui está saindo online. Isso não agrega valor ao curso? Ele não pode até cobrar até mais caro por conta dessa tecnologia que ele está utilizando aqui? Pode. Então, como ele está utilizando como insumo da atividade dele, então ele não é consumidor. Aí iria para o Código Civil. Então, enquanto uma amplia demais, a outra estreita demais, não é? E aí o STJ teve que fazer uma terceira teoria, que é a adotada hoje, que é a teoria finalista mitigada. Ou aprofundada, ou atenuada, tem esses sinônimos que a doutrina fala. Essa daqui, ó, vou colocar aqui, ó, STJ. O que essa teoria finalista ela me fala, gente? O que essa teoria finalista mitigada ela fala? Quando você vai olhar, você vai ter que olhar a finalidade, não vai? Vai ter que olhar a finalidade. Porém, você vai olhar a finalidade sob um prisma. Sob o prisma do que? Ó, da vulnerabilidade. Ó. Sob o prisma da vulnerabilidade. Você tem que ver se tem vulnerabilidade no caso. Vamos analisar? Olha o exemplo. Imagine só, Dona Zefinha, senhorinha, mora lá na Vila Papel, terceira etapa, setor afastado. Ela comprou uma máquina de costura da Singer, porque ela queria costurar uns paninhos para o netinho dela vender na 44. Beleza? Beleza, foi lá, vender lá na rua 44. A máquina dela estraga. E ela vai buscar a proteção, seja para o Código Civil ou consumidor. Vamos aplicar as teorias no caso da Dona Zefinha? Teoria maximalista. Dona Zefinha é o quê? Pessoa física. Ela não está adquiriu e não está utilizando como destinatário final a máquina de costura? Então, pela teoria maximalista, ela é consumidora? É consumidora. Ela cumpriu tudo. E para a finalista, ela é consumidora? Qual que é a finalidade que Dona Zefinha está utilizando a máquina? Não é para ganhar dinheiro? Não é para costurar os paninhos para poder revender? É diferente se ela estivesse só pegando a máquina para remendar um bolso da roupa dela, para remendar a roupinha da netinha dela. Não, ela está fechando os paninhos, ela está fazendo blusinha para vender para fora. Ela está ganhando dinheiro com isso. Então, tornou-se um insumo da atividade dela. Como se tornou um insumo da atividade dela, em razão disso, para a teoria finalista, ela não era consumidora. Mas aí pensa, olha que injustiça, Dona Zefinha, mora lá na Vila Papel, terceira etapa, você vai falar que ela não é consumidora? Daí, por isso que a gente tem que utilizar a teoria finalista mitigada, que ela vai olhar a vulnerabilidade. Gente, dá para comparar Dona Zefinha, uma senhorinha que mora lá na Vila Papel, que faz os paninhos lá, umas blusinhas para sobreviver, com uma empresa enorme como a Singer, que é uma multinacional? Não dá. Nessa situação, a gente não vai ter, por exemplo, uma vulnerabilidade financeira? Tem. Dá para você comparar a Dona Zefinha com a Singer? Nunca. Vamos trazer o exemplo
daqui do Redijures. Você pegou aqui, ó, teoria maximalista. Redijures é consumidor em relação ao data show? É. Retirou do mercado. Redijures está revendendo? Não está. Pela finalista, ele, pessoa jurídica, adquiriu, utilizou, é destinatário final, mas por acaso, a destinação que ele está dando, a finalidade que ele está dando, não é para ganhar dinheiro, não é um insumo da atividade, assim como a dona Zefinha? Então, para a teoria finalista, não é relação de consumo. São duas empresas. Aqui nós temos a empresa Redijures e do outro lado a empresa Epson. Agora, pela teoria finalista mitigada, que é a atual, é a que utiliza o STJ hoje, o que a gente tem que olhar? A vulnerabilidade. Então, com base nisso, gente, dá para comparar Redijures com a Epson, uma multinacional? Não dá, gente. Se brincar, só de advogado que a Epson deve ter no mundo, deve ser muito maior do que todos os alunos que já passaram aqui no Redijures. Dá para você comparar uma situação como essa? Dá para você pegar o Jefferson e falar assim, ó, Jefferson, você sabe como é que desmonta e monta esse aqui, esse data show? Não, ele tem vulnerabilidade técnica também. Então, quando você visualiza que há uma vulnerabilidade, aí sim você vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Isso é mais difícil de você analisar sempre quando tem uma pessoa jurídica. Ou quando é uma pessoa que está utilizando para comprar, para ganhar dinheiro com aquilo. Por quê? Se você tiver com o seu celular, por exemplo, peguei meu celular, sou pessoa física, adquiri, utilizei, destinatário final, não tem dúvidas. Qualquer uma das teorias que eu aplicar aqui, eu sou consumidor. O meu computador, da mesma forma. Agora, se você for uma pessoa jurídica, o computador que Redijures comprou, computador da Redijures, comprou para ficar jogando, para ficar no Facebook, para a filha do dono ficar no Facebook? Não. Comprou para quê? Comprou para poder ter o controle dos alunos, comprou para ter o controle que dia que o professor vem, que não vem. Então, não era um insumo para a atividade? Não faz parte da atividade negocial aqui? Então, por conta disso, pela teoria finalista, não seria relação de consumo. Mas, quando você vai para a finalista mitigada, que aí você analisa com o prisma da vulnerabilidade, aí sim você já começa a ver que ele é consumidor. Porque aí você pode apontar a vulnerabilidade. Nesse caso aqui é principalmente vulnerabilidade financeira. Dentre as vulnerabilidades, você tem a financeira, a técnica, a jurídica. Quantas e quantas vezes a gente vai fazer um contrato, por exemplo, com um banco, e na hora que a gente vai ler, mesmo sendo uma micro e pequena empresa, aqui o Jefferson tem conhecimento jurídico, é um promotor, mas bota ele para pegar um contrato, daqueles contratos mais cabulosos que os bancos fazem. Ele vai ler, vai entender? Não. Ele é advogado que atua na área financeira, que atua na área do direito consumidor, que no direito bancário? Não. Por quê? Ele já coloca esses termos técnicos, com juros ao pé, juros não sei o quê, taxa, que o cara vai ler, não, é isso mesmo. Então, você vê nessa situação que há uma vulnerabilidade. Então, sempre procurem a vulnerabilidade. Então, esse é o primeiro tipo de direito de consumidor que a gente tem que ver no código. Vamos para o segundo tipo. O segundo tipo, pessoal, que a gente tem são os consumidores por equiparação. Ou seja, esses consumidores por equiparação é por uma questão de ficção jurídica, uma questão de opção do legislador, é que nós vamos considerar eles como consumidores. O primeiro, que tem menos relevância para a gente hoje, é o do artigo 2º, parágrafo único. Olha só o que o artigo 2º, parágrafo único fala. Equiparam-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então aqui, quando você tem uma coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, ela é consumidora. Exemplo, condomínio.
no caso de um condomínio. Se você estiver discutindo alguma coisa dentro de um condomínio, aquele mesmo que seja, você sabe, está determinando ou não quem são aquelas pessoas, ali é uma relação de consumo. Esse em específico é o que menos tem importância para a nossa prova, é o que menos cai na nossa prova. Geralmente para a prova de promotor, defensoria pública, ele tem uma importância maior, mas para o OAB não tem tanta. Vamos para os outros dois, que esses dois são relevantes. Olha só, nós temos também o do artigo 29. Abram para mim o artigo 29 aí. Se você abrir o artigo 29, vai estar escrito o seguinte: para os fins desse capítulo. Está vendo aí? Falando. Que capítulo está inserido esse artigo 29? Olha para cima aí, procura aí. Das práticas comerciais. E aí ele fala, e do seguinte, qual que é o capítulo seguinte? Procura aí. É o capítulo da proteção contratual. Se você olhar aí, ó, tá vendo? Dá uma olhada, confere aí comigo. Lá no artigo 29, se você olhar aí, qual que é o capítulo que está inserido, é esse capítulo das práticas comerciais. O próximo capítulo é o capítulo da proteção contratual. Então, quando você está falando de práticas comerciais ou de proteção contratual, equiparam-se, então você está vendo? Ele está equiparando, já deixou equiparado, aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. Nairon, não entendi porra nenhuma. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Depois eu posso até passar aqui para vocês. O seguinte, nós temos aqui... Deixa eu ver aqui um negócio. Não mexer com isso aqui não. Como é que eu vou voltar aqui? Nós temos o seguinte, pessoal, nós temos um caso que é no caso das publicidades. Tem uma publicidade que ela é bastante comum, que vocês depois podem procurar, é a publicidade do Ford Ka Aveo. Já viu essa publicidade? Vou anotar aqui para vocês. Ó. Ford Ka Aveo. A publicidade do Ford Ka Aveo, ela fala o seguinte, ela trata da seguinte forma, ele vira e conta para você que mostra um carro, deixa eu dizer assim, ó, vamos desenhar aqui, acreditem que isso aqui é um Ford Ka, viu? Tenham muita imaginação. Aí tem um pombinho, tinha um pombinho aqui, o pombinho dá um rasante, o carro não tem ninguém dentro do carro. Na hora que o pombinho dá rasante, o que o carro faz? O carro sozinho levanta o capô e mata o pombinho. Beleza, essa é a primeira publicidade. A segunda publicidade mostra o carro também, tipo num jardim, e aí tem um gatinho. Ó, um gatinho. E aí o gatinho, sabe como é que é? Gato é curioso. O gato vai, pula em cima do capô do carro. De repente, o carro tem teto solar, o teto solar abre. O gato vai, pula lá em cima e olha o que tem aqui dentro do carro. Quando o gato olha o que tem aqui dentro do carro, o carro fecha o teto solar, prende a cabeça do gato, decepa a cabeça do gato sai pulando dentro do carro e o corpo do gato sai escorrendo sem a cabeça pelo painel. Só pela cara aqui das meninas aqui, eu vejo e você fala assim, nossa, que publicidade sem noção, né? Desnecessária. Concordo, né? Pois é. Vocês viram, por acaso aqui, principalmente quem fez a cara assim, por acaso vocês têm o carro Ford Ka Aveo na sua casa? Não. Por acaso você tem carro da Ford? Não. Mas você não foi exposto a essa publicidade? Você não achou ela de extremo mau gosto? Então, você é consumidora? É consumidora. Você é consumidora. Você pode questionar essa publicidade? Pode questionar. Por quê? Porque você foi exposto. Então, você não adquiriu, você não é uma pessoa que adquiriu, nem está utilizando. Porém, você foi exposto a essa prática. Então, conforme o artigo 29, você é consumidor por equiparação. Temos um exemplo também da Fiat. Esse aqui é do Brasil. Mostra um carro subindo uma ladeira
E aí subir na ladeira, sabe quando o carro está amarrado? Parece que você vai reduzindo marcha, o carro não sobe, não sobe. E aí o cara vira assim, meu bem, joga o que tiver aí fora. Aí mostra jogando a mala. Depois mostra jogando um cooler e o carro amarrado. Mostra jogando outra mala. Mostra jogando uma prancha de surf, bola, tudo que tiver. E aí chega lá a mulher e fala assim, meu bem, não tem mais nada para poder jogar. Aí o cara olha para trás, quem está sentado atrás? A sogra. Nesse caso, a Ana Maria Braga, mais uma associação de donas de casa, foi no CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, pedindo para retirar, porque querendo ou não, é uma publicidade que ela incentiva essas brincadeirinhas, esse ódio entre sogra e genro e tal. Pode ser engraçado, é assim, pode ser engraçado, mas você fala assim, pô, você pensa, você não vai ter um gaiato, não vai ter um gaiato de um genro que vai fazer essa piadinha com a sogra? Você está alimentando, você vai alimentar isso. Então, não é de bom grado esse tipo de postura. Por isso que também se sujeita. Outra que também foi retirada, foi uma publicidade que a gente tinha da seguinte forma. Mostrava assim, um cara que estava preso, e aí sabe, um senhorzinho, um carinha mais boa, de vozinho, preso, que estava saindo da cadeia. E assim, dava a entender que, tipo assim, sabe aquele cara que pagou o que ele tinha feito? Ó, paguei, todo mundo lá aplaudindo, os presos aplaudindo, ele saindo, o guarda chega, cumprimenta ele, dá um abraço nele, entrega a roupa dele, ele troca de roupa, vai lá, penteia o cabelo, tipo assim, saindo da prisão pela porta da frente. Você olha uma publicidade dessa, ó, redenção, né? Tipo, paguei o que eu devia, tô saindo. Nisso, ele está indo para pegar o carro, o ônibus, ele passa pelo novo Fiat. E aí ele passa, dá uma olhada, nisso a imagem fecha, e aí fala assim, novo Fiat. Aí na hora que ele fala novo Fiat, você escuta o barulho de uma pedra batendo no vidro, quebrando o vidro e acionando o alarme. Aí fala assim, impossível se manter inerte a ele. Então, uma publicidade dessa, o que ela está ventilando? Que não existe recuperação, principalmente vendo o novo Palio. O cara pode ter pago quem for, saiu da cadeia, mas viu um carro daquele, vai querer cometer um crime novamente. Olha a mensagem que você está trazendo. Eu sei, não vão entrar aqui, eu não acredito em recuperação, mas olha a mensagem que você está trazendo para uma publicidade. Então, desnecessário. Então, também é uma publicidade que foi muito questionada. Outra, também publicidade que a gente vê, que também foi muito questionada, que foi retirado do ar. Tinha uma publicidade da sandalinha da Xuxa. Essa é mais antiga. Assim, ó. Chegava a menininha e falava assim, ai mãe, dá a sandalinha da Xuxa. Aí a mãe vira e fala assim, minha filha, acabei de comprar esse sapatinho que você está aí agora, mas mamãe promete que quando a sandalinha, o seu sapatinho estragar, eu te dou uma sandalinha da Xuxa. Aí a menina, é? É. Aí o que a menina fez? Tirou o sapatinho dela, foi lá no liquidificador, botava dentro do liquidificador, pegava lá, colocava a sandalinha, colocava no micro-ondas, ligava, explodia. Vou lá no forno, botava lá o povo lá numa betoneira com cimento, colocava lá. Aí, tipo assim, mostra vários cortes, depois mostra ela chegando com o sapatinho todo esganiçado, falou assim, aqui mãe, estragou. Me dá a sandalinha agora, aí corta a imagem, sandalinha da Xuxa, na hora que volta, a menina toda feliz com a sandalinha dela, da Xuxa. Você pensa, pra gente, é engraçado, é uma sacada, pode até rir, mas pensa para uma criança de 2, 3 anos, está vendo esse trem? Aqueles pequenos demônios que você tem em casa. Será que aquela criaturinha do mal não vai fazer a mesma coisa? Vai fazer igual, porque ela aprendeu lá com a tia Xuxa que se ela estragar o sapatinho, ela vai ganhar a sandalinha da Xuxa que vem com um reloginho. Então, vocês estão vendo o tanto que tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, o tanto que é relevante. Precisou eu comprar sandalinha da Xuxa? Não. Precisou eu comprar um carro da Fiat? Não. Eu sou consumidor, não porque eu estou utilizando ou porque eu adquiri, mas porque eu estou exposto a essa prática comercial. Beleza? Deu para sacar? Aqui eu acabei apagando, mas só colocar aqui, ó, consumidor, para vocês não se perderem. Tem o direito. Oi?
Assim, tem de tudo, né? Mas veículo é um mercado que geralmente eles gostam de ser mais ousados nas questões publicitárias. Ah, eu já vi essa publicidade. Deixa eu só colocar aqui, pessoal, só para vocês não se perderem. Opa. Isso. O equiparado, o primeiro que eu falei para vocês, é o do artigo 2º, parágrafo único. Falei desse do artigo 29. E agora, pessoal, vamos para o terceiro. O terceiro é o que está lá no artigo 17. Olhem só o que está lá no artigo 17. No artigo 17, a gente tem a seguinte informação para a gente. Para os efeitos dessa seção, e qual seção que você está lendo aí? Procura aí, o que está incluído o artigo 17. Pega aí no seu código. Responsabilidade pelo quê? Não, o artigo 17. A seção que está acima dele, que está inserido. Exatamente, responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. E aí, o que ele fala, o artigo 17? Para os efeitos dessa seção, que é a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, equiparam-se, mais uma vez, consumidor por equiparação, aos consumidores, todas as vítimas do evento. Todas as vítimas do evento. Isso aí eu vou ensinar no próximo bloco. Pode. No próximo bloco a gente ensina e a gente volta.